Agora, é como a gente falou a todo o tempo do trabalho apresentado, que a oração ela tem que ter sentimento, ela tem que ter emoção, né? E não crítica. Tem que ser uma verdade, porque você vai emanar essa energia para aquele outro que está recebendo, e aí ele vai sentir. Você vai olhar no olho dele ou no olho dela e ele vai sentir. E não simplesmente palavras por palavras, né? E quando a gente for falar, isso aí agora, né? Isso me cabe também no momento, como ele diz aqui, né? Se és refinado nos provérbios que educam e instruem as criaturas, não te demores a cumpridas teorias. Ou seja, às vezes a gente vai falar para alguém, dar uma instrução e a gente dá um sermão, né? Vai lá, fala, passa 1 hora e tal, quando coisas de 1 minuto seria o suficiente. Mas, né? A gente fala pouco para que alcance o objetivo de auxiliar aquela pessoa ou aquelas pessoas, como assim fazia Jesus, né? Mas a gente deve se esforçar para viver o que a gente fala. Então a responsabilidade é imensa. Vez ou outra a gente se vê numa pegadinha, não é? Nas provas da vida. Eita, eu falei isso, então agora eu preciso, eu já sei como é, já tenho conhecimento, pelo menos teórico, e agora eu preciso fazer um esforço grande para prática, para fazer a prática. E a gente não esqueça da verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Está no livro dos Espíritos, na questão 886, certo? A felicidade que a prece proporciona, doçorosas vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Então, veja bem, quando a gente vem concentrado, né, ou concentrada numa prece, então, que felicidade a gente vai sentir na hora da oração. Doçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. A gente encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 23. Allan Kardec é uma mensagem de Santo Agostinho, em 1861, em Paris. O publicano subiu espiritualmente, elevou-se, subiu ao templo do Espírito. Não é o monte que nos conecta com Deus, mas os verdadeiros adoradores em verdade e espírito. Ou seja, quando fala de subir no monte, naquela época, né, tinha aquele hábito, mas na verdade esse subir é como foi falado, é o que nos traz justamente essa conexão quando a gente vai para o nosso quarto interior e a gente fecha a nossa porta e a gente se conecta com o alto. Então a gente se eleva e a gente sente cheiros inebriantes, voz, a gente ouve respostas. E muitas vezes a gente fala, mas depois a gente precisa silenciar a boca, a mente, para ouvir, para sentir. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com problemas, né? Desafios da vida, e não sabemos o que temos que fazer. A gente tem a menor noção. A gente busca de um lado, busca do outro, e se encontra perdido. Então, o melhor momento é justamente se reservar, do seu jeitinho, falar com Deus. Não precisa ser aquela oração rebuscada, porque a gente vai conversar com Deus do jeitinho que a gente sabe.
mas com amor no coração, com respeito, com humildade. É a gente ter a certeza que existe um ser superior a nós, a todos e a tudo. É o soberano, é o Criador incriado. E quando a gente se conecta, então a gente vai sentir um alívio momentâneo. A resposta muitas vezes não vem de imediato. Às vezes pode até vir, mas muitas vezes demora horas, meses e dias. E com isso a gente vai aprendendo situações e vamos podando no nosso comportamento, né? Então, que possamos buscar a oração com esse sentimento de amor, de humildade, de devoção, para que nos conectemos com o alto, né? Os verdadeiros adoradores em verdade e em espírito. E para isso, como foi dito, é necessário também educar nossos pensamentos, para que a gente tenha essa conexão. E para todos nós, ouvintes, encarnados e desencarnados, lembremos que nós não estamos sozinhos, em nenhum momento. Que nós roguemos a Deus a ajuda necessária, a força necessária para caminharmos, mas também que possamos lembrar, acreditar das grandes maravilhas que Deus tem feito e faz por todos nós. Sejamos gratos. Se nós soubéssemos as bênçãos recebidas a cada segundo, nós somente iríamos agradecer. Então, sejamos gratos ao Pai pela vida, pela a oportunidade de viver, a oportunidade de existir, a oportunidade de estarmos aqui, neste planeta Terra, de provas e expiações, aprendendo. Agradecer pelos benfeitores que nos cercam, que nos ajudam, que nos intuem. E que precisamos lembrar que toda a ajuda virá conforme ao nosso pedido, mas precisamos estar sintonizados, abertos a entender essa ajuda e também fazer a nossa parte.